Bem, nós vamos então seguir agora com o papel das associações na defesa dos fundos de pensão. Nós gostaríamos de convidar para moderar esta sessão o nosso anfitrião, subindo ao palco, o presidente da Ambep, Francisco Barreto. Este painel vai nos atualizar sobre os trabalhos que essas associações têm feito para defender os interesses dos seus associados e os fundos de previdência complementar privada, das quais são representantes. Convidamos para participar o presidente da FENASEF, Valfrido Oliveira. Presidente da AAC, José Olibério Alves. E a presidente do Conselho Fiscal da ANIPA, Vânia Thelma Lacerda de Souza. Convido para que se acomodem. E composto o painel, passo a palavra, então, além da condução desta nossa sessão, para o nosso anfitrião, o Barreto. Oi. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença, por prestigiarem os nossos painéis. Vamos começar com mais um painel agora aqui de grande importância, né? E antes, esse painel a gente vai falar um pouco sobre a importância das associações na defesa dos nossos direitos, né? Principalmente nas associações que têm grande peso na defesa dos direitos dos fundos de previdência privada, né, das nossas fundações. Então, agradeço imensamente aqui o apoio do Valfrido, né, representante da FENASEF, da Caixa Econômica Federal, né, o Zé Alves, representante da Associação dos Correios. Então, assim, pessoas que têm bastante experiência na condução desse tema, muito, como eu falei, assim, algumas associações que estão lá à frente, na qual a gente olha e procura se enxergar, fazer o que eles estão fazendo e ainda procurar fazer melhor, aprender. Então, um aprendizado também. Agradeço a Vânia, da ANIPA, né, que está representando a ANIPA hoje aqui, também da Caixa Econômica Federal, também outra grande experiência na área, e com certeza a gente vai ter alguns insights aqui, algumas discussões que vão nos ajudar muito na evolução dessa nossa caminhada. Só que antes de começar o bate-papo, quem também participaria hoje com a gente era o Augusto, o presidente da ANAB, da Associação dos Aposentados do Banco do Brasil, né, Aposentados e Ativos do Banco do Brasil. Infelizmente, ele não pôde comparecer por motivos de saúde, mas ele fez questão de mandar um vídeo, mandar um recado para a gente, está sempre com a gente aí, né? Começou com a nosso acordo mútuo, de parceria mútua para a gente trabalhar na defesa dos nossos associados, né? Ele fez questão de mandar um videozinho, então vou pedir o pessoal passar o recado dele aí para a gente e a gente começa o nosso bate-papo aqui, ok? Gostaria muito de estar presente no evento Ambep 360, ocorrido agora dia 25 de outubro. Infelizmente, por motivo de saúde, eu tenho aqui de mandar apenas esse salve a todos os participantes, a todas as participantes desse evento, importante demais no sentido de congregar todas as entidades ligadas aos trabalhadores das empresas estatais, que hoje têm dramas muito difíceis a serem enfrentados, né? Particularmente, a ANAB, nós estamos muito voltados para a discussão na reforma tributária, especialmente voltada para a defesa dos nossos fundos de pensão e dos nossos planos de saúde autogerenciados. Na reforma tributária havia capítulos, tem 2 PLPs que estão em tramitação, então muito importante esse momento de compartilhar experiências
e eu espero que seja um momento de profícuo debate e de boas conclusões que todos os companheiros e companheiras possam chegar. Nós estaremos aqui para ombrear, junto com vocês, as decisões que vierem a ser tiradas desse evento, para que a gente possa dar sequência no Parlamento, no Judiciário, enfim, as lutas comuns que temos pela frente. Salve a todos! É isso aí, gente. Obrigado, agradecer aí e torcer pela rápida e plena recuperação do Augusto, para que no próximo evento ou no próximo trabalho conjunto ele possa estar com a gente, né? E ele possa estar com a gente representa bastante por esse passo que a gente deu lá atrás, e foi um passo que a Ambep iniciou no primeiro relacionamento lá com a FENASEF, de procurar as entidades as entidades mais representativas do país para fazer um acordo de cooperação mútua na defesa dos nossos direitos. E eu sempre friso que antes, quando eu chegava para conversar com um deputado, um senador, querendo me posicionar, eu representava apenas a Ambep, representava 30 mil associados e algo em torno de 200 mil beneficiários. Hoje não. Hoje, quando qualquer um de nós senta à mesa para levar algum pleito para o Senado, para a Câmara dos Deputados, ele está representando mais de 2 milhões de beneficiários. Ele está representando mais de 200 mil associados diretos. Então, isso dá uma extrema força para a gente de negociação, né? Passamos já por isso no ano passado, o Velocino, que está aqui presente, nos acompanhou lá no Senado, em aprovação de projetos de lei, do quais tivemos sucesso, porque estavam juntos. Esse time que está aqui estava junto lá, defendendo, cada um conversando com os deputados, mostrando a representatividade, a importância dessa categoria. Então, assim, parabéns por terem aceitado esse desafio, ter assinado aquele acordo de cooperação mútua, e a gente vai fazer um trabalho cada vez melhor em defesa dos nossos associados, tá? Então, para começar o nosso bate-papo, eu tenho aqui uma perguntinha, vou começar pelo Zé Alves ali, para fazer o esquenta. Eu gostaria, Zé Alves, que você compartilhasse a sua trajetória à frente da direção da Associação Nacional dos Aposentados dos Correios, e, na sua visão, quais são os pontos de atenção que você acha que a gente deve ter na defesa dos interesses dos trabalhadores, tanto da ativa quanto aposentados e seus pensionistas? Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Barreto, pelo convite, nossa parceria, né, que já deu frutos, e certamente vamos trilhar juntos, porque aquele slogan, juntos somos mais fortes, ele é real, né? Uma boa tarde a todos e todas. Espero que ninguém durma, mas eu preciso contar uma história, e ouvindo história a gente começa a cochilar. Dizem que a melhor palestra é aquela que está por vir, portanto, essa que está começando agora, tá? Isso é só para acordar. Mas é o seguinte, senhoras e senhores, e respondendo a você, Barreto, em 2017, por uma questão, e eu estava me lembrando aqui agora, a questão do seguro que foi colocado, eu imaginava trabalhar por até 65 anos, idade que eu estou agora. Porém, em 2017, eu sofri um problema sério e eu tive um AVC. E eu nem sabia que eu tive um AVC. Eu sabia que, de um determinado momento, eu estava andando muito tonto. Mas eu não bebo, como é que eu fico tonto, né? Apesar de ser mineiro, eu nunca tomei uma cachaçinha, por exemplo. E aí eu fui ao médico, o médico falou, você é um caso raro, você teve um AVC e não sabe que teve, né? E aí ele me disse, você precisa se afastar. Eu tinha muita atividade nos Correios. Só para vocês terem uma ideia, era eu que era o representante dos Correios para a negociação de acordo coletivo de trabalho. E eu trabalhava com 36 sindicatos e 2 federações e mais uma infinidade de associações. Eu fazia esse intercâmbio. Só estresse, né? Mediação entre o conflito trabalho e empregador, vamos dizer assim.
Então, o médico me deu um susto e falou, se você não retirasse desse tanto de estresse... eu era também uma coisa que muito me dignifica. Eu era coordenador do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais Federais. Já fiz muitas reuniões aqui na Petrobras, né? Todas as reuniões, uma era em Brasília e outra era na sede de uma outra entidade. E aqui na Petrobras fizemos algumas reuniões. E trabalhar também com essa gestão da ética no Brasil é complicado, né? Porque ética é uma questão pandêmica, endêmica no Brasil. Desde a inauguração do Brasil tem corrupção aqui, infelizmente. E isso também me estressava, então eu estava num nível muito alto e me afastei. Passado alguns meses, 3 meses, para mim eram as férias prolongadas. De repente eu falei, cara, eu estou muito à toa, eu preciso fazer alguma coisa. Lia livros, escrevia livros, e de repente formamos um grupo e fomos fazer reuniões em uma associação em Brasília, que tem sede o núcleo de Brasília, e toda quarta-feira nos reuníamos. De repente, eu falei, cara, eu chego aqui feliz e saio deprimido, porque passava 10, 15 minutos iniciais, seu time perdeu, seu time ganhou, e como é que vai a família. Depois entrávamos nas nossas questões, vamos dizer assim, né, que afetavam os aposentados, planos de saúde, e principalmente os nossos planos de previdência complementar. Nós estávamos passando por um momento muito atípico. Houve uma intervenção no Postales. O interventor, pudemos então fazer alguma coisa, vamos reunidos esse grupo de 10, que depois se tornou uns 20, nós falamos, vamos fazer o seguinte, vamos atuar para melhorar a nossa situação. E fomos procurar as associações e sindicatos dos empregados e aposentados dos Correios. Tem 2 associações, uma em Brasília, que era só de brasiliense, empregados e aposentados brasilienses, e uma outra que é nacional. Bem, os gestores destas associações tinham sido presidente desde a inauguração delas. Uma era de 91, a que eu presido, a AAC, e a outra foi criada em 94, que é uma dissidência da AAC. Já tinha brigas internas, então decidiram fazer uma outra associação concorrente. Isso já é um problema, porque unidos já é difícil. Imagina se tivermos em conflitos entre nós também de representações. Bem, fomos conversar com o interventor. Quando nós chegamos lá, o interventor nos recebeu muito bem e disse, mas vocês são de qual associação? Sindicato? Não, nós somos um grupo de aposentados. Vocês estão fadados ao fracasso, porque se vocês tiverem uma associação suportando vocês, ou um sindicato, quem sabe serão ouvidos. E eu sugiro a vocês procurarem Ministério Público, Polícia Federal, Congresso, de maneira geral, e fomos pedir apoio a essas pessoas. E a resposta e a fala de quem nos recebia era quase sempre a mesma. Mas vocês não têm uma associação? Não têm um sindicato? E aquelas associações, os presidentes já estavam velhos. Um estava com mal de Alzheimer, era presidente da AC. O outro estava com câncer, infelizmente morreu na pandemia. Era o presidente da ABRACO, Associação Brasiliense de Aposentados dos Correios. Olha, nós precisamos fazer alguma coisa, porque todos os parlamentares que nós procurávamos, todos os órgãos que nós procurávamos, Ministério Público Federal, Polícia Federal e Correios, e enfim, eles diziam, mas vocês não vão conseguir nada, vocês não vão representar a categoria, porque são 20 pessoas. Como é que o parlamentar vê a gente? Quantos votos eu posso conseguir lá no seu estado? Os Correios têm, hoje, em torno de 90 mil empregados. Já tivemos 130, mas com a queda das correspondências, e hoje quase ninguém manda correspondência ou recebe correspondência, o que os Correios servem hoje? Muito mais para
suporte de encomendas, não é? E é um grande operador logístico de questões para o governo, por exemplo, eleições, né? Livros, entrega de livros, isso é o papel dos Correios hoje, e precisa de muito menos gente do que no passado. E então, nos candidatamos, né, eu e alguns desses amigos, à direção destas duas associações. E o nosso objetivo é unir as associações, e a partir de maio desse ano, a Abraco e a AC virou uma só. Então, hoje é AAC, Abraco. Mas daqui a pouco vai tirar esse Abraco também, porque ela era 10% da AC. Mas isso ainda era pouco. Nós precisávamos mais. Então, nos candidatamos também, pessoas dessa direção, né? E também do sindicato, que tinha uma visão distorcida. Porque o que diz o pessoal do Sindicato dos Correios? Olha, o salário do carteiro é tão pequeno que a contribuição dele para o Postales não vai levar a quase nada. Então, o Postales para nós não é uma prioridade, um erro grave, e que isso mudou, atualmente mudou essa realidade. Então, fizemos parceria com as direções dos sindicatos, federações, e nos candidatamos aos conselhos deliberativos e fiscal do Postales. Hoje eu sou também o presidente do Conselho Fiscal do Postales. Quando nós chegamos, né, a falar com algum órgão desse aí, a gente já diz assim, olha, eu represento 130 mil vidas. São 40 mil aposentados dos Correios e mais 90 mil da ativa, porque a nossa associação ela é também de aposentáveis. E todos esperamos que sejam aposentados um dia, que não morra antes disso, né? Então, eles já veem a gente com uma outra ideia. Por exemplo, o PL 8821, de autoria de Sérgio Souza, sobre a questão do imposto de renda, que pode descontar não apenas 12%, e sim tudo, se nós estamos pagando no Postales 23,21%, a gente tem que descontar isso no imposto de renda, tem que ter a possibilidade de abater isso aí. E nós solicitamos, então, o deputado Sérgio Souza, e foi dado início a esse projeto de lei lá em 2017. Felizmente, com a assinatura do nosso convênio, nós atuamos juntos lá no Congresso, na aprovação na Câmara, e conseguimos. Eu me lembro que estávamos lá, né, ombro a ombro, conversando com deputados, conversando com as deputadas, e quando nós chegávamos, nós dizíamos, olha, nós representamos 2 milhões de pessoas, como diz aqui o Barreto, inicialmente, e representamos 200 mil aposentados. Eu me lembro, para finalizar, que a deputada Érica Cocai, que é da base do governo, né, mas uma pessoa muito ligada a nós, dos Correios, das entidades representativas, ela dizia para nós ali, minutos antes de começar aquela votação, né, e ela dizia, mas gente, o governo está com um déficit, arrecada menos do que está gastando. E eu disse, parece que foi uma palavra-chave. Eu falei, deputada, quase no ouvido dela, né, deputada, a senhora precisa lembrar dos aposentados dos Correios que têm uma aposentadoria desse tamanho. É a menor média salarial dentre as estatais federais dos Correios. Vai ter um concurso agora. Qual que é o salário inicial de um carteiro? 2.400. Presidente, 1 minuto para... Tá. Fechar. E aí... a gente leva isso para ela e ela disse, vou ver o que posso fazer. E saiu, depois de 40 minutos, ela voltou, foi até nós e disse, o governo liberou, está aprovado. E assim tivemos sucesso. E esperamos ter essa mobilização, essa união nos próximos passos, que agora é no Senado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, presidente. Agora, o presidente Valfrido
vou pedir para você fazer uma introdução da associação, né? E eu tenho uma pergunta-chave já. A pergunta-chave é o seguinte: hoje o que já nos assola e nos preocupa é temas de reforma previdenciária e reforma tributária. Então, como é que a FENASEF pode atuar de forma conjunta para que a gente saia em defesa dos nossos associados? Como é que vocês estão vendo esses dois principais temas, que sempre é uma ameaça para a gente? Obrigado. Me permite, eu gostaria de falar em pé, me sinto mais seguro. Então, boa tarde a todos os colegas. Posso chamá-los assim porque, na verdade, temos muito em comum. Nós trabalhamos em empresas estatais, geralmente, Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, que o nosso colega Carvalho falou aqui. Então, me permitam chamá-los de colegas. Agradecer aqui, primeiramente, a Ambep, através do nosso presidente Barreto. Nós tivemos uma reunião, se não me engano, no mês de maio, né, José? Foi lá na FENASEF, em Brasília, e aí nós assinamos realmente um acordo entre as entidades para que a gente pudesse ganhar força e representatividade. A FENASEF é uma federação que compõe 22 associações em nível do Brasil. Nós temos a EAS, que nós chamamos, que é a Associação dos Economiários Aposentados. São os funcionários da Caixa aposentados. De Manaus, do Amazonas, até o Rio Grande do Sul. Nós temos alguns estados muito pequenos ali que se juntaram com outros, então ficamos em 22. E nós representamos, oficialmente, associados a cada uma dessas associações, 27 mil pessoas, mas o universo de representatividade, sendo ou não associado, é de 54 mil pessoas. Juntando isso, como disse o José, aos 85 mil funcionários da Caixa, nós representamos, então, 130, 140 mil pessoas. Aí, quando nós juntamos com Postales, nós juntamos com a Petros, juntamos com a ANABB, com a ABB, né? ANABB, se não me engano. Aí, quando nós juntamos com outros 250 fundos, nós perfazemos um número de 4 milhões de vidas. É muita gente. E para a gente representar as pessoas, na esfera, como já respondendo à pergunta do Barreto, como é que nós podemos fazer para representar? Nós podemos, na esfera administrativa, nós podemos fazer um manifesto, nós podemos fazer uma carta, e falar pessoalmente com o presidente da Petros, com o presidente da Caixa, com o presidente da Postales, isso administrativamente. Aí nós vamos para a via judicial. Como os advogados falaram aqui, o judicial não está muito favorável às nossas demandas. E nós temos ali o Gener, né, que é nosso representante, e ele poderia falar muito bem disso, porque... Então, e depois nós passamos para a esfera política. E quando nós falamos em esfera política, como diz o deputado Marcel Van Hatten, a prioridade do político está assim, em se eleger. E a segunda prioridade dele é reeleger. Então, se fala em eleger ou reeleger. Qualquer coisa que você diga diferente disso está num patamar muito lá embaixo. E aí, quando o Barreto chega lá e diz, eu represento 130 mil pessoas. Ou então, antes, né, a EA do Paraná, que eu sou do Paraná, a Vânia é de São Paulo, chego lá e digo, eu represento 4 mil pessoas. Eu digo, tá. Aí, se eu chego e digo, represento 130 mil pela FENASEF. E aí, quando eu chego e digo, represento 4 milhões de votos, a coisa muda, porque ele só entende essa linguagem. E é nessa linha, sabe, Barreto, que nós temos que trabalhar, nesse sentido de união das entidades com o objetivo único de nós fazermos pautas iguais. Eu vi aqui, falando o presidente da Petros, né? As nossas demandas, elas são idênticas, elas são iguais, nós não temos diferença nenhuma. Então, nós vamos fazer gestão, trabalhar junto, em conjunto, para que nós possamos levar os nossos interesses à coletividade. E tem mais uma demanda, sabe, que eu imagino que eu acho que hoje
ela é mais importante até do que isso, porque é o começo do processo. Nós temos aqui 200 pessoas, mas poderiam estar muito mais, não é, Barreto? Aqui, eu estava falando com a Vânia, a Petrobras, a Petros, as associações, deve ter muito mais gente, né? Então, a nossa grande demanda, neste momento, inicialmente, é trazer essas pessoas para a discussão. Falava ainda há pouco com a Vânia também do quanto que nós, enquanto gerentes da Caixa, estávamos lá bitolados com as nossas demandas de cumprimento de metas, de atingimento disso e daquilo, e largamos, negligenciamos as nossas coisas mais importantes, que é o nosso fundo de pensão, no caso da Caixa, a FUNCEF. E as pessoas invadiram a nossa área, fizeram o que fizeram, e nós só fomos saber disso quando a coisa já tinha acontecido. As decisões eram tomadas e elas eram trazidas para nós como assim, nós decidimos isso. Quando traziam, né, hoje, a nossa demanda é essa, trazer os 130 mil funcionários da Caixa, aposentados ou ativos, para discussão, dizer, se interesse, abra o aplicativo e veja como é que está o seu saldo, veja as notícias, demande 5, 10, 15 minutos por dia, não, por menos, por semana, para olhar o que está acontecendo. Porque, como disse o outro colega aqui, que eu não lembro agora, os guerrilheiros das redes sociais. São pessoas que guerrilheiro atira para todo lado, ele não interessa quem que ele vai atingir. Então, a união desses grupos, olha, na Caixa, por exemplo, nós temos N associações, está dividido, né, Vânia? Nós precisamos, tem a FENAI, que é a Federação dos Ativos, a FENACEF, que é a Federação dos Aposentados, tem a ANEAC, que é dos engenheiros, tem a ANACEF, que é dos avaliadores de penhor, tem, que mais? Tem as APCEFs, enfim. Nós precisamos juntar todo esse grupo. Nós fizemos um primeiro passo, né, Barreto? Nós juntamos aqui 3, 4 instituições, a Petros, a Previ, a FUNCEF e os Postales, né? E já demos um passo longo, estivemos mesmo lá no Senado, através do PL 8821, fizemos um trabalho magnífico, em conjunto, e nós conseguimos êxito nesse processo, né? Mas não parou por aí. Nós temos N demandas. Agora nós vamos ter aí o PL, agora virou esse PL 8821 que passou na Câmara, ele vai para o Senado e vai virar o PL 1739, se não me engano, que deverá entrar em votação. Nós queríamos que fosse hoje, mas não vai ser hoje. E não vai ser esse ano também, porque nós estamos em eleição regional, municipal, fatalmente vai ficar para o... E nós estamos trabalhando, respondendo ainda a essa pergunta, nós fomos falar com o presidente da comissão, que é o deputado Humberto Costa, para que ele nomeie um relator que seja do interesse nosso, né? Nosso, quando eu digo, é de todos nós, né? Mas ele foi categórico, disse, olha, provavelmente não vai ser votado esse ano, vai ficar para outro ano, provavelmente e certamente, né? Então, isso demanda muito mais interesse de pessoas. Se nós formamos uma comissão com 4 pessoas aqui representando, e vamos lá falar, olha, nós representamos esses 4 milhões. Deputado, pense bem nisso. Senador, aliás, senador Humberto Costa, pense nisso. Então, a gente ganha força. Então, nós temos essas 2 demandas hiper mega importantes, né, Barreto, que é essa união para levar o nosso nome e depois juntar todo esse povo. Nós precisamos trazer todos. Isso não é só nossa tarefa, sabe, José? Essa tarefa é de todos nós aqui. Todos nós temos redes de contato, todos nós temos WhatsApp, temos e-mail. Então, se cada um de nós chamar mais 10, mais 20, mais 30, nós conseguiremos. Agora, a importância de trazer todos é fundamental. Agradecer mais uma vez, Barreto, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. É uma honra, sim, né, a gente estar aqui aprendendo, né? No começo, ali, quando eu cheguei, eu disse, olha, nós viemos para somar, para contribuir, para aprender, né, para divulgar, mas também nós viemos para dividir.
Aí eu digo, dividir, como dividir? Dividir, né? Vamos dividir o fardo, esse fardo tão árduo que é de nós carregarmos sozinho. Então, quando a gente vem, a gente divide aqui, divide os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas vontades. Nós queremos acertar, nós queremos o sucesso, nós queremos que... Olha, na EA do Paraná, lá eu recebo pessoas que me jogam contra-cheque na cara e dizem assim, como é que eu vou viver com isso? E isso atinge a gente. Atinge, perde o sono, né, Vânia? Muitas vezes, eu falei no nosso Conexão FENASEF, lá em 22 de fevereiro, em São Paulo, que tem aposentado da Caixa, que ele tem que escolher entre comprar o remédio para ele ou presente para o netinho que está fazendo aniversário, porque não tem dinheiro. Simples, é a verdade. Então, já me alonguei, né? Já está dando meu tempo. Assim, fico muito feliz por estar aqui com vocês, aprendendo com vocês, né? E nós vamos trabalhar para que as nossas fundações, Petros, Postales, FUNCEF, a Previ Menos, não apareça nunca mais nas páginas policiais. Essa é a nossa função, e a nossa vontade, o nosso desejo de acontecer. Certo? Muito obrigado, hein? Obrigado, presidente Valfrido. É importante, a gente tem um dia só, e nesse dia a gente quer trazer o maior número de oportunidades de conhecimento e troca de experiências, né? Então, às vezes, o tempo acaba ficando apertado, mas todos depois estarão aí, a gente pode conversar, tirar dúvidas por fora aqui com os nossos convidados, né? E quem sabe o nosso próximo evento a gente consiga fazer mais longo e tenhamos mais tempo de trazer mais troca de informação e conhecimento para vocês. Presidente Vânia, vamos lá. Pedir também que você fale um pouquinho da sua associação, né? Mas nesses próximos 10 minutos, eu queria falar que você falasse sobre o grande objetivo dos fundos de pensão, que é prover aposentadoria para os seus milhares de associados. Porém, a gente tem várias ameaças, né? Frente às ameaças do mercado financeiro, como influência política nos fundos de pensão das estatais. E o fundo de pensão da estatal ele é muito cobiçado. Como é que a gente pode, como associação, com a nossa união, atuar neste sentido para proteger o patrimônio dos nossos associados e garantir para que o fundo de pensão ao qual trabalhamos pela sua proteção, que ele cumpra o seu papel? Difícil, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu tenho que começar agradecendo ao Barreto, agradecendo à Ambep pelo convite de estar aqui. E, com certeza, nós temos muito mais... E cada vez que eu vou e converso e ouço as pessoas falando, a gente se conscientiza que nós temos muito mais em comum do que imaginamos. Cada fala que teve aqui, que era sobre a Petros, mas me fez pensar em coisas da FUNCEF. Teve, logo na parte da manhã, acho que era o doutor Jerônimo, o nome dele, não sei se ainda está aí, mas ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que, durante os anos todos dele, de trabalho, ele nunca conferiu o contra-cheque, porque tinha tanta confiança na empresa, no empregador, que ele não perdia tempo com isso, ele não conferia o contra-cheque. Da mesma maneira, nós, lá na Caixa, tínhamos total confiança na empresa, total, e achávamos que o fundo de pensão, a FUNCEF, ele era administrado naturalmente com aquele mesmo rigor, com aquela mesma preocupação que a gente tinha no nosso dia a dia, ali no nosso trabalho. Da mesma maneira que as nossas unidades, as nossas agências eram muito rigorosas no que faziam, assim a gente imaginava que era na FUNCEF também. A associação que eu estou representando aqui, porque eu, na verdade, faço parte de mais de uma, e Valfrido é meu presidente na FENASEF, mas a ANIPA, que é a associação que eu estou representando em nome do presidente Ivan Tyson, é uma associação, diferentemente das demais, recente. É uma associação nova. Nós vamos completar 10 anos.
Anipa nasceu, ela foi criada já nas águas do equacionamento, dos déficits. Quando começaram a estourar os déficits, vieram as notícias, porque até ali ninguém nem sonhava com isso. Aí começaram a ver os déficits e a gente ficou sabendo que déficit ia ser descontado nos nossos olerites depois. E aí começou-se a conversar sobre aquele assunto. A principal entidade representativa, que era a FENAI, não queria nem ouvir falar nessa conversa, porque havia uma ligação ideológica com as pessoas que estavam nessa entidade, que estavam na FUNCEF. Então, eles não gostavam desse assunto. Aí teve uma meia dúzia de abnegados que pensou, bom, o jeito é a gente criar uma associação. Vamos criar uma associação para a gente se defender, porque a maré vem forte para o nosso lado. E assim foi. Um grupo de pessoas no Rio Grande do Sul criou uma associação que cresceu de maneira assim geométrica, que cresceu exponencialmente, porque era uma demanda dos empregados e dos aposentados da Caixa. Havia essa demanda de alguém que realmente olhasse para os seus interesses. E assim foi. Como se pode proteger um fundo de pensão? Vigilância. Não vejo outra forma. É vigilância. Achar que a gente vai afastar, Barreto, totalmente a influência política, nós não conseguimos afastar a influência política totalmente. A gente elege alguns diretores, alguns conselheiros, e outros são nomeados pela patrocinadora, e vêm com as suas influências políticas, com os seus, com as encomendas daqueles que os nomearam, né? Eles vêm com aquele script. É assim. Mas nós temos conseguido, ao longo dos últimos anos, brecar muita coisa através da vigilância, porque o que eu percebo é preciso que as pessoas entendam o que é um fundo de pensão. Um fundo de pensão, ele não cria dinheiro. O fundo de pensão, ele não é sustentado pela patrocinadora. Não é. E quando ele tem problemas, a patrocinadora também não vai lá resolver os problemas. O fundo de pensão são as nossas economias de décadas, de anos e décadas. Mês após mês, década após década, você contribuiu. O seu dinheiro está ali. O mesmo tanto que você contribuiu, o empregador contribuía também. Aquele dinheiro, a partir do momento que o empregador aporta no fundo de pensão, deixa de ser dele, é seu, é nosso. São as nossas economias que vão garantir uma aposentadoria mais confortável. É isso. Dinheiro não dá em árvore. Aquilo tem que ser bem administrado de modo a ter os valores que complementem as nossas aposentadorias. É vigilância o tempo todo. A influência parlamentar pode ser usada dentro daquilo que nos seja necessário, nos seja útil, e é preciso acompanhar os números do fundo de pensão. É preciso acompanhar, é preciso ver o que está acontecendo, é preciso ver onde está sendo aplicado esse valor. O próprio fato de sentirem acompanhamento, de perceberem que tem pessoas olhando, que o corpo de funcionários ou de aposentados está olhando o que está sendo feito, só esse mero fato, só isso, já faz com que seja mais cuidado o nosso patrimônio. Porque é isso, gente, é nosso patrimônio. Muito obrigada, Barreto. Obrigado, Vânia, pela resposta. E essa parte que você frisou é de extrema importância. Vigilância, a vigilância e a parceria. A gente hoje tem mais facilidade de acompanhar
essas mudanças, a gente tem maior nível de informação, a gente tem acesso à informação que a gente não tinha, que a gente pode pedir usando a lei da informação. Então, cabe a gente vigiar, estar mais perto e cobrar. E os movimentos que a gente faz de cobrança, vocês têm que nos apoiar, os nossos associados que estão nos acompanhando aí de maneira virtual, os que estão aqui presentes, nos apoiarem nesses movimentos. Às vezes um simples movimento, como já fizemos nas redes sociais, marcando senadores, marcando os deputados que têm influência em algumas decisões, nos apoiam, porque eles enxergam o que o Valfrido colocou aqui, eleição e reeleição. Mas a gente depende de vocês. A ANBEP, só o grupo de diretores e o grupo de empregados não vai conseguir nada se a gente não tiver a união quando a gente pedir. Quando a gente pede para votar numa assembleia, porque o aposentado tem direito a voto, e hoje, no nosso caso, na Petrobras, os aposentados são maior número que os empregados da ativa. Então, qualquer acordo coletivo está na nossa mão. Então, se tiver acordo coletivo que impactou a vida da gente, nós somos culpados, porque nós fomos omissos e não fomos votar. Então, fazer vigília, dar o apoio para as suas associações, para as suas federações, para que a gente tenha sucesso nesse cuidado. Então, qualquer movimento, a gente está cuidando. Já fizemos até, inclusive, por parte da ANBEP, já fizemos consulta para o nosso escritório jurídico lá de Brasília, o que fazer em algumas situações. Então, tem algumas situações que, enquanto é boato, a gente não pode fazer nada. Mas, tendo materialidade que seja, a gente tem dados e tem material, estou tentando me ajudar. Tem as evidências para que a gente possa tomar alguma ação, seja ela na área jurídica, seja ela na área parlamentar, seja ela um movimento de ir para a rua, de bater panela, de fazer movimento em Brasília. Então, assim, estamos atentos e as associações que estão aqui com a gente estão atentas e vamos tomar conta junto. Obrigado pela resposta. Agora, eu vou fazer aqui, Valfrido, para você dar uma contextualizada, aí mais 5 minutinhos. Assim, hoje, tanto os empregados da ativa quanto os aposentados, a gente vive assombrado com os déficits, que já foi muito falado aqui hoje pela manhã no painel da Petros, os déficits nos planos de equacionamentos. E, assim, como é que a gente, como associação, a gente pode se fortalecer para atuar junto aos fundos perante as suas políticas de imunização, sobre as políticas de investimento adequadas, para a gente não ter desvios de investimento, desvio de política de imunização? Como é que a gente pode estar mais perto? O que a gente pode fazer como associação? 5 minutinhos. Esse cronômetro aqui, ele intimida a gente, sabe? Você começa a falar. Então, veja, nós, da Caixa, o nosso fundo FUNCEF, nós temos 4 fundos. Nós, especificamente aposentados, estamos no REG-REPLAN saudado. E nós estamos pagando hoje 19,16% do nosso salário para cobrir os famosos déficits do equacionamento. E isso impacta muito significativamente no nosso contra-cheque. Na verdade, né, na minha primeira fala, já praticamente expliquei, mas, veja, a patrocinadora ela se acha dona do fundo, porque ela indica o presidente, ela indica mais 2 diretores, e nós, de um tempo para cá, acho que de 2014, depois que explodiram os problemas, nós pudemos votar em 2 diretores, né? E é engraçado, porque lá em 2014, 2015, quando explodiram os déficits do ano 2014, 2015, 2016, nós começamos a pagar em 2017. Olha, os colegas que estavam todos deitados em berço esplêndido se acordaram. Nossa, o que é isso? 20% a menos no meu contra-cheque. E invadiram as associações regionais. Então, nós pensamos, nossa, agora a coisa vai, porque era um bando de mulheres, uma atrás da outra, e diziam, como é que estão, o que aconteceu e tal. Mas aquele fogo de palha, né? Porque não deu sequência. E não deu sequência também porque nós não tínhamos know-how dos acontecimentos, a gente não sabia exatamente como agir,
para somar esforço e tal. Então, o que nós temos que fazer, que é a sua pergunta, né, Barreto? Nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, hoje. Esse bate-papo, esse fórum, para trazer mais pessoas e integrar com o sentido de... Nós podemos, como já falei inicialmente, agir judicialmente não é favorável. Agir administrativamente já não deu certo. Então, nós temos que fazer o meio político. E quando, bem falou o Barreto, quando nós convocamos as pessoas, pessoal, vamos assinar uma manifestação, vamos assinar uma petição. Isso é um movimento político que pode dar certo, né? Não é uma certeza que vai dar, mas é o que nós temos, as armas que nós temos. Como eu disse para vocês, as patrocinadoras se acham donas do fundo, quando, na verdade, né, José, ela não é dona, nós é que somos os donos. Quando nós concordamos em depositar R$1 e ela depositar mais R$1 naquela cesta, aquilo ali se tornou dinheiro nosso, e não é dinheiro mais da patrocinadora. Mas, no entanto, ela coloca o diretor, coloca o presidente, faz os investimentos da forma que quer e, na hora de dividir, nós temos que pagar. Então, nós temos, sim, direito de reclamar, e podemos e devemos reclamar, mas reclamar do jeito certo. Não adianta todos nós sairmos atirando um de cada lado, atira para cá, atira para lá. Então, um modo de nós atingirmos o objetivo, o relógio está andando, é a gente nos unir mesmo e fazer essas coisas em conjunto, né? Vamos mover uma ação? Vamos pegar o melhor advogado que existe no Brasil, vai custar R$1 milhão, não tem problema, nós dividimos entre todos nós e fica mais barato. Agora, se eu faço uma ação, o Barreto faz outra, a Previ faz outra, o Postales faz outra, nós perdemos força. Então, a atuação é essa, nesse ritmo administrativo e político, mais político do que tudo, né? Obrigado, Valfrido. Zé Alves, passar para você fazer as suas considerações finais aí, mais 5 minutinhos, e você puder falar um pouquinho sobre quais os pontos de atenção nas nossas mobilizações, aí fique à vontade. Sim, eu quero complementar, então, a minha fala inicial, dizer que concordo plenamente com o Valfrido, que ele disse agora. Nós também temos ações judiciais contra a patrocinadora, que foi, no mínimo, omissa, né, pelo que aconteceu no nosso fundo de pensão. Temos ação contra a Previc e o governo federal, porque 2 anos antes daquela CPI, que evidenciou os rombos, especialmente no Postales, que o Postales teve, em números, menor rombo do que na FUNCEF e na Petros. Entretanto, gente, em percentual da nossa reserva foi 80%. Levou quase tudo. A gente tinha uma necessidade para garantir as nossas aposentadorias, que eu falei que são pequenas, 18 bilhões, e nós tínhamos apenas 3. Para ser mais verdadeiro, 3,1 bilhão. E o gestor da maior parte desta falcatrua é um banco norte-americano maior que gere esses recursos de fundos de pensão no mundo, chamado BNY Mellon. Esse banco, ele tinha um contrato de gestão dos recursos do Postales e no seu contrato dizia que ele devolveria o dinheiro corrigido por, no mínimo, o IPCA. E ele não devolveu nada. Foram 49% dos nossos recursos levados a nada. Nós temos diversas ações contra o BNY Mellon e também contra aqueles investidores, aquelas entidades, aliás, em que o nosso dinheiro foi investido. Nós já conseguimos trazer de volta 1,3 bilhão de reais. Já houve um alívio, mas a gente está falando de algo superior a 15, né, bilhões, então isso é nada perto do rombo.
E estamos pagando 23,21% para o resto da vida, além de ter retirado alguns benefícios do tipo até 75% do nosso 13º vai ser para cobrir rombo. As pensionistas, ou os pensionistas, porque a gente tem mania de falar que as pensionistas, porque as mulheres vivem mais, são mais, né, fortes do que nós, né? E elas vivem mais, e são quase todas mulheres mesmo. Elas recebiam 85% do benefício do titular, hoje é só 50%. Um pecúlio por morte, que a gente recebia 10 vezes o valor da mensalidade, do benefício, foi reduzido a nada. Então, para vocês verem a nossa situação. Mas hoje nós estamos com o nosso PBD, o nosso plano de benefício definido, equacionado desde que desconta 23,21. E o que nós temos que ter de atenção? Porque estas ações judiciais, possivelmente, e hoje pela manhã, a gente evidenciou isso aqui no debate jurídico também, talvez nós não estaremos aqui para ver o resultado disso. Portanto, essa fala do Valfredo de que nós precisamos atuar politicamente, ela é muito séria, muito verdadeira. E a pressão de todos é importante. No dia 23 de novembro, teremos uma audiência pública no Congresso para tratar exatamente da questão do BNY Melo, que está dormindo em berço esplêndido, levou o nosso dinheiro e está lá tranquilo, porque ele tem os melhores advogados do Brasil e do mundo defendendo o seu rombo que foi dado. Entendo que a gente precisa ter essa pressão, porque foi assim, através de pressão, por exemplo, que saiu aquele acordo da Petrobras com os norte-americanos, os investidores, em pouco tempo. E o doutor André Almeida, que foi o advogado que intermediou aquele acordo entre Petrobras e investidores norte-americanos, é um dos nossos advogados, cobrando vultosos valores. Um minutinho. Ok, e aí a gente precisa trabalhar na questão política, e a gente está fazendo tudo isso porque acordo, seja ele judicial e na parte administrativa, política administrativa, que vai resolver. E só para finalizar, nós estamos conversando com todos os candidatos a presidente com mais percentual ali nas pesquisas, nós procuramos. Sem constatação, tá, gente? Não é nenhuma torcida para isso ou para aquele, mas nós fomos conversar com um dos candidatos, ele disse assim: podem tirar o seu cavalinho da chuva. A primeira empresa que eu vou privatizar ou fechar vai ser os Correios. Aí um colega nosso falou: mas, deputado, nem o Uruguai, que é desse tamanho, vai funcionar sem Correios. Imagina o Brasil, que é um país continental. E ele falou: e estamos conversados. E já foi empurrando a gente da sala dele. Aí nós fomos conversar com outro, e ele disse, lá do Ceará: não, com certeza, com certeza. Os trabalhadores do Correio vão ter todo o meu apoio. E fomos conversar com outro, nascido no Pernambuco, e ele disse: olha, pode ter certeza, no primeiro dia eu vou tirar vocês da lista de privatização, porque já tinha sido aprovado no Congresso. E vou ajudar vocês a salvar o Postales, porque o nosso PED 2020, ele não foi implantado lá no final de 2020, porque o então candidato a presidente à reeleição disse o seguinte: eu não vou implantar isso aí, porque isso vai atrapalhar minha reeleição. E isso aumentou 2 bilhões no nosso buraco, no nosso déficit. 2 bilhões. Então, a gente precisa buscar quem vai nos ajudar e ter compromissos ali escritos. Foram feitos assim. O primeiro falou: estamos conversados, já foi empurrando, não quis nem receber a carta. Não, vou privatizar aquilo. E se não tiver jeito de privatizar, eu dou aquilo, fecho aquilo. Então, é assim, gente, mais uma vez, muito obrigado. E, por favor, apoie a associação AMBEP, porque é juntos que seremos mais fortes. Tem aquelas pessoas que ficam de plantão, que são os indignados de WhatsApp? Tem, e que prega o caos. Mas existe caminhos, existem soluções. Basta a gente querer, basta a gente se unir. Muito obrigado.
Obrigado, José Alves, pelas palavras. Obrigado. Vânia, 5 minutos para suas considerações finais também. E gostaria sim que você desse uma lupa nas suas considerações finais nessa nova longevidade, né? A gente antes falava em cuidado com 60 a mais, agora temos que falar cuidado com 80 a mais, 90 a mais, então assim, com esse aumento da expectativa de vida, né? Nesse cenário atual aí de melhorias de aspecto de saúde e tal. Então, com uma lupa assim, fez suas considerações finais. Obrigado. Um fundo de pensão, ele tem que ser bem gerido, né? Os recursos que estão lá têm que ser bem administrados, de maneira correta, rentável. Isso é digamos assim, um patamar mínimo. Ele enfrenta outros desafios também. Independente de quão bem ele seja gerido, ele enfrenta esses desafios que o Barreto citou ali, que é o aumento da longevidade. Vejam bem, se um fundo de pensão tem lá um plano de benefício, onde os valores, as reservas foram calculadas para que as pessoas, contando que as pessoas vivessem, em média, 75 anos, e elas passam a viver 87, é claro que vai faltar uns par de anos de benefício aí. As reservas foram calculadas com uma determinada longevidade. Então, isso aí já é um problema que uma ótima administração ainda vai ter que lidar com isso, vai ter que gerar um spread nos investimentos, vai ter que ter uma rentabilidade maior nos investimentos, os benefícios têm que ser mais bem calibrados. Talvez realmente, José, não seja possível pagar 10 benefícios de auxílio pecúlio. Talvez não seja realmente possível isso. Né? A realidade não é mais para isso. Então, os benefícios têm que ser melhor calculados, têm que ser calculados de forma mais previdente, contando com o aumento da longevidade, que certamente virá. Né? Que certamente, graças a Deus, felizmente, né? Nós temos, lá em São Paulo, nós temos vários associados da APEV, Alfrido, com mais de 100 anos. Esses últimos dias, agora, acho que foi a semana passada, perdemos nosso associado mais velho, que tinha 104 anos, seu Geraldo, e vivendo relativamente muito bem. Então, isso é uma realidade. Traz também a questão do custo da saúde. É fato, não é o plano de saúde da Petros, da Petrobras, não é o plano de saúde da Caixa. Os planos de saúde, de forma geral, eles estão tendo seus custos elevados. Os privados também. Se a gente conversar com os nossos parentes, com os nossos amigos, a gente percebe isso. Primeiro, porque a medicina evoluiu muito, então tem mais tratamentos, tem mais exames que não existiam, passam a existir, tudo isso tem um custo. E também porque esse mercado vem sendo cartelizado, tem algumas grandes empresas que estão tomando conta desse mercado, jogam os preços lá para as alturas, e os planos de saúde têm que, de uma maneira ou de outra, tem que se acertar com eles, porque eles dominam o mercado. Então, essa é uma dificuldade que nós teremos que enfrentar. O lado do custo da saúde, eu acho que é bem visível que ele é bem minimizado com prevenção. A prevenção funciona melhor. Nós não temos que trabalhar na doença, nós temos que trabalhar evitando a doença, que é algo que não se faz no Brasil, mas em alguns países isso já é muito mais comum. É trabalhar na prevenção, no check-up, você fazer exames periódicos que evitem a doença, porque isso sai mais barato. E a longevidade, que venha, nós queremos viver muito sim, e nossos recursos vão ter que gerar um spread suficiente para gerar a rentabilidade que possa pagar esses benefícios alongados. São desafios
são desafios que iremos enfrentando ao longo do tempo. Obrigado, Vânia. Que venha a longevidade, né? E que a gente possa aproveitar aí os benefícios do 100 e mais. O nosso tempo ali, o relógio ameaçador está no finalzinho. Eu tenho algumas perguntas aqui que a gente recebeu, que serão respondidas depois, mas vou colocar aqui, na realidade, mais que uma pergunta, uma contribuição aqui do Maurício Aguiar, que ele pede para a gente, para as entidades, criar ferramentas para fortalecer o apoio da população nessa causa dos aposentados, dos fundos de pensão. É importante a gente pensar assim nisso, mas vocês serem protagonistas também dessa fomentação na sociedade. Somos 4 milhões, como o Valfrido falou aqui, então, a gente também faz parte desse movimento, mas eu acho que a gente, como associação, também tem que fortalecer mais isso. E uma perguntinha também que chegou aqui da Tereza Soares, que ela pergunta se a gente vai fazer algum movimento das associações aqui no Rio para mostrar ao G20 que os aposentados da Petrobras estão sendo injustiçados. Tereza, como Ambep, a gente não pensou em fazer nenhuma movimentação, nenhum manifesto ao G20, mas está plantado, dá tempo de pensar sobre isso. Boa colocação. Acho que quanto mais a gente conseguir, e se o G20 for o local adequado e a gente conseguir esse espaço, está dado o recado, a gente vai analisar, tá bom? Da minha parte, aí, muito obrigado a todos, obrigado aos panelistas aí que enriqueceram excelentemente esse nosso dia aí. Obrigado, conte com a gente. E obrigado também ao nosso anfitrião, seu Barreto, por ter aprofundado também o tema. Eles vão receber agora, pelas mãos do conselheiro da Ambep, Manuel Esmeraldo de Souza, a lembrança, para guardar como recordação desse dia. Peço, por gentileza, que se posicione para a fotografia. E certamente merecem mais uma calorosa salva de palmas. Assim nós encerramos este painel, convidamos então para que retornem aos seus lugares, não antes, é claro, desse último clique. Agora sim, são todos convidados, então, a retornarem aos seus lugares para que possamos dar início ao próximo painel. Enquanto eles se reacomodam, nós gostaríamos de reforçar que as perguntas encaminhadas que não puderam ser atendidas aqui em função do tempo constarão no site da Ambep, à disposição de todos.